Então a campanha de combate ao Caixa 2, ela vem numa sequência que foi a nossa grande vitória com o fim das doações empresariais de campanha, né? Então, com o fim das doações empresariais, o combate ao Caixa 2 se tornou a premissa maior, porque a tendência é que se aumentasse, né, a utilização desse artifício que não é nada mais, para o ouvinte que não sabe bem o que é o Caixa 2, é aquele valor que o candidato recebe e não contabiliza nas suas contas de campanha, ou seja, aquele que ele recebe por fora, gasta na campanha, mas não declara à Justiça Eleitoral que está fazendo isso. E esse é um grande mal, né? Nós estamos vendo aí todas essas operações aí nos últimos anos aí em torno da Operação Lava Jato, o próprio Mensalão, são operações que mostram que a corrupção no Brasil, ela está intrinsecamente ligada com a corrupção eleitoral. Na verdade, as empresas patrocinam os candidatos, normalmente através do Caixa 2, e aí depois vão se creditar, vão cobrar a conta quando o candidato é eleito e está na gestão pública. Então essa campanha visa evitar esse formato, né? Infelizmente um formato culturalmente aceito, então a gente precisa convencer a população de que ela precisa participar da campanha. E esse retorno vem às vezes das piores formas possíveis, né? Vencendo licitações, né? Corrupção também na administração, desvios de recursos. A gente está vendo tudo isso, né? Isso é nível nacional e na verdade começa, e é preciso que o eleitor, o cidadão entenda, as eleições mais importantes são as eleições municipais. A base de todas as outras eleições são as eleições para prefeito e para vereador. Então é preciso muito cuidado, às vezes se diminui a importância, né, do processo eleitoral que se aproxima agora. Não é para governador, não é para presidente, não é para deputado federal, mas essa é que estabelece a base política, né? Então nós temos que ter muito cuidado. A corrupção começa exatamente aqui, como você disse, são licitações que são fraudadas, né? São trocas de favores que acontecem depois, e tudo isso em benefício exclusivo de poucos e em detrimento do que é o principal na gestão pública, que é o benefício da população. Então, quando você tem uma licitação, quando você tem um contrato superfaturado, né, aquele valor que ultrapassa o que seria necessário para se realizar, ele está deixando de ser investido em outras ações para o cidadão, para o eleitor. Então, esse processo é preciso obter a participação efetiva do eleitor eu acho que nós tivemos no Brasil, durante muito tempo, Marcos, uma exaltação de que o eleitor, a importância do eleitor era o voto. E, na verdade, a importância do eleitor começa na fiscalização do processo eleitoral. Ele é o principal fiscal. Quem está no dia a dia vendo quantos carros de som o candidato tem é o eleitor, né? Nós não temos uma estrutura de fiscalização, tanto dos tribunais quanto da própria polícia, que permita fiscalizar isso. Mas o eleitor sabe, lá na frente da casa dele passando, quantos carros de som tem, quantos cabos eleitorais tem, né? E isso hoje, com a facilitação que nós temos da internet, dos próprios tribunais se organizando para isso, nós temos como saber exatamente quanto é que cada candidato está declarando que vai gastar, né? E fazer essa fiscalização. E aí a OAB, ela traz um facilitador para que o eleitor participe dessa fiscalização, que é um aplicativo, né, que é o Contra o Caixa 2. Esse aplicativo, ele tanto para iOS como para Android, ou seja, quem tem o seu smartphone, é um aplicativo simples, onde ele vai poder fazer essa denúncia, onde ele vai poder dizer, olha, aqui na minha cidade nós temos um candidato que tem um limite de gastos de R$30 mil e só de carro de som ele tem 50. É possível, né? É possível nesses pequenos detalhes você observar se a pessoa está praticando Caixa 2? É possível, porque nós temos um limite de gastos, né, que foi calculado na média das eleições anteriores, né? Então se você acessar o site do TRE, você tem um limite de gasto de cada candidato a vereador aqui em Caicó. Caicó, né? Se não me engano, é 40 e poucos mil reais. Pois é, né? Então você tem um limite de 40 e poucos mil reais. Você tem como identificar isso nas ruas se esse gasto está sendo ultrapassado, né? Com a estrutura de campanha que é colocada. Para que o ouvinte tenha uma ideia, nós tivemos na última eleição, na cidade do Maranhão, a cidade tinha 4 mil eleitores, doutor Chiquinho, e o candidato declarou ter 5 mil cabos eleitorais contratados.
né? Pegou dos municípios vizinhos. Então como é que ele estava eleito, não precisava nem fazer campanha. Mas então essa identificação que às vezes é muito sutil, porque você não consegue identificar de forma muito assintosa, né? Mas ela já começa a gerar efeitos. Nós lançamos essa campanha na semana passada em Natal e em Mossoró, e eu já recebi denúncias, inclusive denúncias de alguns municípios longínquos, distantes de Natal, né? Que já foram encaminhados ao TRE. Então, denúncias que não são somente do Caixa 2, o aplicativo é voltado para isso, porque a gente quer realmente chamar a atenção para o combate ao Caixa 2, mas já recebi notícias de utilização de prédios públicos, que já encaminhamos ao TRE, né? Utilização de cores em prédios públicos, essa foi uma interessante, né? Um candidato estava pintando todos os prédios da cidade com as cores da sua candidatura, né? Sendo ele prefeito. Então, isso também foi encaminhado, né? Isso tudo foi feito agora, ou seja, não é uma coisa que vinha se desenvolvendo antes. Então, claramente, é uma ação que utiliza verba pública em prol de uma candidatura. Então, isso aí a gente tem combatido também. Então, é bom as pessoas entenderem que qualquer denúncia que as pessoas façam, elas não são perdidas. A OAB que direciona para o tribunal, Exatamente. A OAB não é um órgão fiscalizador. A OAB, na verdade, é um facilitador nessa fiscalização. Então, diante da própria falta de estrutura para atingir a todos os municípios do estado, né, pelo TRE, o que nós temos? Nós temos uma parceria com a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e essa parceria permite que não só pelo aplicativo, mas também em todos os municípios nós tenhamos pontos para receber essas denúncias se elas forem físicas. Mas o aplicativo já tem dado um resultado tremendo. A OAB recebe essas denúncias e encaminha para o TRE e para a Polícia Federal, que vai fazer a fiscalização. Aqui em Caicó, por exemplo, aqui na nossa região do Seridó, nós temos a OAB em Caicó e Currais Novos, né? Quem quiser fazer uma denúncia pessoalmente, procura a OAB? Procura a OAB. Quem quiser fazer uma denúncia pessoalmente, pode procurar a sede da OAB aqui e em Currais Novos. E também, a partir de hoje, nós vamos ter a implantação desses comitês também nos municípios onde não haja sede, né? Então, os municípios próximos aqui, você não tem que se deslocar até Caicó para fazer essa denúncia. Você pode procurar a sua paróquia e lá também vai ser recebido. E aqui tem uma equipe disponível para isso, só para isso? Aqui nós vamos ter dentro da OAB uma estrutura para receber essa denúncia, e essa denúncia é encaminhada para a seccional. Lá na seccional em Natal nós temos uma estrutura, né, que recebe isso tudo online. Então, assim, você protocola aqui, eles já encaminham no mesmo dia, digitalizam e mandam pra gente, né? Não há denúncia anônima, né? Porque é preciso também chamar a atenção, o nome é preservado, ou seja, quem denuncia, quem representa tem o seu nome preservado, mas ele tem que se identificar, porque também é preciso ter cuidado e responsabilidade com as denúncias, né? A gente não pode usar essa ferramenta só para criar problema para o candidato da oposição ao que lhe interessa, né? Então, isso aí a gente já para evitar isso, você entra no aplicativo, você tem que se cadastrar, tem que se identificar, para que você não esteja fazendo denúncias vazias somente para provocar problema na candidatura alheia. Na verdade, tem que ter consciência o eleitor e os próprios candidatos de que é preciso fazer uma eleição limpa, com propostas, com projetos, para que a gente possa, de fato, eleger os melhores. Vamos aqui ser realistas, porque a gente não pode passar aqui a mensagem que só tem corrupção nos políticos, também temos nos eleitores também, né? Sim, sem dúvida alguma. Essa denúncia, por exemplo, esse trabalho também, eu posso denunciar um eleitor que está querendo vender o voto? Pode denunciar também, né? É preciso buscar essa regularidade também no eleitor. É preciso conscientizar o eleitor de que só quem perde com a corrupção eleitoral, e a corrupção eleitoral, ela é de parte a parte, né? O eleitor que se submete à compra de voto, o cidadão que se submete, por exemplo, nós temos uma situação que a OAB está monitorando. Nós temos a questão da participação das mulheres na política, né? Então, nós temos cotas que têm que ser observadas pelos partidos, e já há notícia de algumas candidaturas laranja que nós estamos chamando, né? Pessoas que foram colocadas lá só para preencher a cota, mas que não são de fato candidatos, e o tribunal já disse que vai apreciar esse tipo de denúncia, né? Então, às vezes você coloca alguém lá
só para fazer esse papel de fechar a cota e, na verdade, você está burlando o que é o objetivo da legislação, que é permitir a maior participação feminina na política, que é uma necessidade já constatada por todos nós. Então, o eleitor ele precisa ter cuidado também quando faz a doação. Nós não temos mais doação, é muito importante a sua pergunta, Marco, para a gente esclarecer também o seguinte: não temos mais doações empresariais, as doações são de pessoas físicas. O que pode acontecer é de alguns candidatos quererem esquentar essa doação de Caixa 2 através de pessoas físicas. Então, a pessoa vai lá, faz a doação, recebe o dinheiro e faz a doação para a campanha. Tem que ter muito cuidado, o tribunal vai fiscalizar isso. Você só pode doar aquilo que você tem condições de doar, né? Então o tribunal vai fiscalizar, tem uma parceria com a Receita Federal, e a Receita Federal vai identificar se aquela pessoa que doou tem condições de estar doando realmente, né? E se não tiver, ele vai responder, aí responde o eleitor e responde o candidato pelo crime de Caixa 2. E, por exemplo, as condições de campanha, você falou nessa questão aí de que muitas mulheres acabam entrando para preencher o espaço, que ela não recebe sequer material de campanha, tudo isso tem que ser distribuído de forma igualitária? Tudo isso, na verdade, os partidos eles determinam quem são os candidatos principais, na verdade não existe uma obrigatoriedade de terem as mesmas condições dentro do partido, né? Aí uma avaliação, inclusive, estatística, eles avaliam as pesquisas para isso, mas é preciso oferecer condições de campanha, né? Você não pode colocar um nome lá e esse nome desaparecer, ficar lá só encostado na urna e não ter durante a campanha nenhuma participação, não ter nenhuma apresentação de propostas, de projetos, ou seja, não ser de fato candidato. O tribunal é uma situação nova, mas o tribunal vai avaliar. Eu preciso chamar a atenção para os candidatos e eles já devem ter visto isso, aqueles que já atuam na política. Os tribunais têm sido muito duros dentro da lei, né? Na fiscalização posterior à eleição. Então é preciso tomar cuidado com aquilo que a gente normalmente chama de ganhar, mas não levar, né? Então você ganha a eleição e lá na frente você tem a sua candidatura cassada, né? Você tem o seu mandato cassado, ou seja, você tem mobiliza toda uma estrutura e por alguma questãozinha menor você termina perdendo o seu mandato. E nessa eleição nós temos uma preocupação a mais para os candidatos, que é a contabilidade, ou seja, a contabilidade tem que ser no momento em que está acontecendo a despesa, ou seja, você não vai apresentar contas depois. Então é preciso que os candidatos tenham muito cuidado com a parte contábil da sua campanha, né? E a parte jurídica acompanhando isso, ou seja, é preciso se organizar melhor para que não haja depois um revés judicial, que não é o que a gente quer. Ou seja, o que a gente quer é que sejam eleitos e que exerçam o seu mandato, porque é a vontade popular, mas é preciso fazer isso dentro da lei, observando o que prevê a lei. Estamos conversando aqui no nosso programa hoje com o doutor Paulo Coutinho, presidente da OAB. Como é que vai ser o lançamento aqui em Caicó do comitê? Nós vamos agora em sequência aqui, nós vamos lá para a sede da subseccional aqui em Caicó, né? E aí eu vou fazer a nomeação do representante aqui. Na verdade, o nosso representante maior, que é o presidente da subseccional, doutor Max Helder, ele fica responsável pela subseccional, mas nós teremos uma pessoa responsável aqui, um advogado responsável por receber essas denúncias, que a gente vai fazer a designação agora lá, e esse ponto de apoio, na verdade, nós esperamos que seja o menos utilizado. O que nós realmente estamos focando é nas denúncias recebidas pelo aplicativo e pelo site também, né? Nós temos um site controcaixa2.oab.org.br e esse site também recebe as denúncias. Por quê? Porque isso a rapidez do processo eleitoral, ela exige também que a gente trabalhe com essa velocidade. Então, o que permite isso é exatamente a internet, é o aplicativo. O aplicativo, você faz a denúncia hoje, pela manhã, eu já estou à tarde, já estou encaminhando para o tribunal, né? Então, há uma agilidade que é necessária para que a gente possa coibir, porque você sabe que na eleição, se eu recebo uma denúncia hoje e vai processar daqui a 5, 10 dias, já passou, né? Já aconteceu. Então, a gente está primando por essa agilidade que o aplicativo nos traz. Só para finalizar, queria ouvir a sua opinião até como advogado, porque dentre as mudanças esse ano, nós tivemos aí uma redução no horário da propaganda eleitoral gratuita. Aqui em Caicó são 5 candidatos. A julgar pelo programa de hoje, muito improdutivo, né? O candidato abriu o programa, se apresentou, já se encerrou. Já acabou, né? Essas mudanças na legislação eleitoral, você acha que elas são positivas? Não, eu não entendo como positivas. Eu acho que quanto mais a população tem acesso à informação, quanto mais a população conhece o seu candidato, mais ela tem condições exatamente de avaliar
qual é o melhor, qual que tem melhores projetos. Então acho que não é positiva essa mudança. Eu acho que nós precisamos ter mudanças nas campanhas, aí cabe ao eleitor exigir isso, né? Mas não a diminuição do tempo. Quanto maior o tempo para que ele possa se inteirar dos projetos, para que ele possa avaliar os candidatos, para que ele possa ter despertado o interesse na participação no processo eleitoral, a gente ganha com isso, a democracia ganha com isso. A diminuição do tempo vai fazer com que o interesse seja menor ainda, né? E a gente tem aí, por exemplo, na Caicó, que tem os 5 candidatos, você vê aí essa divisão aí, como é que vai ficar, quem é que vai conhecer de fato as propostas e os projetos dos candidatos. Eu queria aqui agradecer a sua participação do Paulo Coutinho. Algo mais a acrescentar? Pode ficar. Não, só, na verdade, desejar a todos que fazem a eleição em Caicó, e quando eu falo eleição, o processo eleitoral, né, e começa hoje, né, a campanha em si, né, a campanha nas rádios, na TV, que tem uma campanha tranquila, né, nós temos notícias já de violências em algumas cidades, né, mas para que a campanha se desenvolva na base das propostas e dos projetos, a OAB vai estar atenta, vai estar buscando transmitir naquilo que for possível a maior tranquilidade possível para que o processo seja realmente de propostas e projetos e Caicó tenha o melhor prefeito e os melhores vereadores.